Paula Marisa Produções orgulhosamente apresenta Feminismo, Perversão e Subversão. Dizem por aí que o feminismo é um movimento muito lindo de igualdade entre homens e mulheres. Segundo as feministas, esse movimento libertou as mulheres da opressão patriarcal, que no passado as mulheres eram tratadas como coisas e que não tinham direito a nada, que eram oprimidas pela sociedade patriarcal. Aliás, ainda hoje elas dizem que somos oprimidas pelo machismo estrutural. Muitas também falam que o feminismo nada tem a ver com ódio aos homens e que isso é femismo. A velha conversa do deturparam o feminismo. Também dizem por aí que o feminismo de maneira nenhuma se opõe ao cristianismo, ao casamento ou à maternidade. Mas o que será que algumas teóricas e ativistas feministas pensam de verdade? Uma parasita a sugar a vida de outro organismo. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade, não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. É para o seu bem que a situação tem que ser alterada de modo a proibir o casamento como uma carreira para mulheres. Visto que o casamento constitui escravidão para mulheres, é claro que o movimento das mulheres, feminismo, deve se concentrar em atacar essa instituição. A liberdade para as mulheres não pode ser ganha sem a abolição do casamento. Se for para a vida sobreviver neste planeta, deve haver uma descontaminação da Terra. Eu penso que isso será acompanhado por um processo evolutivo que resultará em uma drástica redução da população de homens. Afinal de contas, o que realmente as feministas defendem? É o que veremos na resenha de hoje. Segunda-feira é dia de resenha aqui no meu canal, então eu já vou dar aquela mendigada básica no início do vídeo. Curte, comenta e compartilha bastante se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E vamos falar, vocês já viram aí, sobre este livro maravilhoso da Ana Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Começando pela ficha técnica. A autora do livro é a Ana Caroline Campagnolo. O tema central, obviamente, é o feminismo. São 402 páginas de muita informação, divididas em 5 capítulos. O livro é da Vide Editorial e foi lançado em 2019. Então, assim, um panorama geral pra gente começar aqui. Esse livro, mas ele vem recheado de informações e a Ana Campagnolo vai mostrar pra gente que, na verdade, esse discursinho de igualdade, de que o feminismo é o que cada um quiser, como tu te sente, blá blá blá, não é bem assim, né? Tem muitas provas ali, muitas citações de grandes ícones do feminismo que mostram que o verdadeiro objetivo deste movimento é lutar contra o patriarcado e, de preferência, aniquilar esses conceitos de feminino e masculino. Que coisa mais retrógrada, né? Pra que isso? Não, vamos acabar com essa coisa toda. Cada um é o que se sente e todos esses blá blá blás progressistas que vocês já estão carecas de escutar. E tudo isso vem numa linguagem muito simples, não tem nada aqui de difícil compreensão. Qualquer pessoa leiga que não está acostumada a ler livros sobre este assunto vai compreender perfeitamente. Aliás, é uma excelente sugestão de presente aí, caso você tenha alguma mulher próxima de você que é enganada pelo feminismo. Ela tem que gostar de ler também, né? Porque infelizmente os brasileiros parece que não gostam muito. Mas é uma dica maravilhosa de presente que, aliás, promoção especial aqui pro meu canal, tá com um descontão de 45%, o link tá aqui embaixo para vocês comprarem. E a última coisa que eu queria destacar agora nesse início de vídeo é esta capa maravilhosa e cheias de significado, que é a Salomé
com a cabeça do João Batista numa bandeja. Agora vamos falar um pouquinho sobre a autora. A Ana Campanholo nasceu em Itajaí, Santa Catarina. É presbiteriana, graduada em História, aluna do professor Olavo de Carvalho e agora, em 2018, na última eleição, foi eleita deputada estadual pelo estado de Santa Catarina. Em 2013 rolou ali aquela treta básica, porque ela foi selecionada para um mestrado em História na Universidade de Santa Catarina, em Florianópolis, com o projeto Virgindade e Família, Mudança de Costume e o Papel da Mulher Percebido através da análise de discursos em inquéritos policiais da comarca de Chapecó. Só que, a orientadora dela parece que depois que ficou sabendo o fundo da pesquisa, que não era para promover feminismo, não gostou muito, não quis mais orientar a Ana Campanholo, rolou processo, rolou uma treta violenta, mas basicamente sobre a autora é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Aliás, se estiver assistindo isso, beijo, Ana Campanholo. O prefácio deste livro é de outra figurinha muito conhecida por vocês, o Bernardo Kister, que arrasa já na entrada do livro, já mostra ali a que veio, Vou fazer algumas citações do texto dele aqui para vocês. A assim chamada luta de classes foi uma luta coletivista e não individual. Lutou-se pela emancipação das mulheres e não por cada mulher em particular. Temos razão, finaliza Chesterton, em falar sobre a mulher. Apenas canalhas falam sobre mulheres. No entanto, todos os homens falam sobre homens, e essa é toda a diferença. Também ele vai tocar assim de leve naquele assunto sobre cristianismo, oprimir as mulheres e tal, e eu achei bem interessante essa parte aqui que ele escreveu. Nenhuma teóloga feminista, por exemplo, faz questão de notar o óbvio. O homem foi feito do barro e a mulher do homem. Ela não foi feita da lama, mas da carne. O que isso significa? No mínimo, que ela carrega uma origem mais refinada, organizada e, por que não, superior. Bernard sempre arrasando, E no início do livro, ali no prefácio, a Ana Campanholo vai contar um pouquinho da sua história, das motivações que fizeram ela escrever esse livro e quais os objetivos que ela pretende atingir. Gostei muito dessa definição aqui que ela fez sobre feminismo. O feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a degradação familiar, induz a eterna satisfação e a libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro dos contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. E no capítulo 1, intitulado Contestação Moral, Religiosa e Educação, a autora vai falar pra gente um pouquinho sobre algumas figuras ali que antecederam um marco do feminismo, um marco para os historiadores, Ela chamou esse início de protofeminismo. E curiosamente, nesse início, nesse princípio de um movimento feminista que ainda não tinha recebido esse nome, ela vai citar a escritora que é muito falada aí pelas feministas, a Mary Wollstonecraft. E as queixas que ela fazia, por que ela estava tentando, qual era a opressão que ela queria se libertar. E olha só que inusitado isso, porque é bem o contrário do que a gente ouve no discurso feminista de hoje. A queixa de Mary Wollstonecraft, por incrível que pareça, era exatamente esta: a de que as mulheres sempre tiveram uma vida muito fácil em relação à que levavam os homens, e que delas nunca fora exigido mais que superficialidade e aparência. Então essa autora, ela não negava ainda o papel da maternidade, o papel da mulher no casamento, bem ao contrário do que acontece hoje. Ela tinha ali um fundinho cristão, mas não se enganem, não existe aquela história de que na origem o feminismo era um movimento legal e depois foi deturpado. Nesse capítulo ela também vai falar sobre a importância do papel da educação para o movimento feminista. Por que a educação pública é tão importante para a existência desse movimento? Depois da Revolução Sexual, a educação pública
é a mais importante frente de batalha feminista nos dias de hoje. Aliás, a própria revolução precisa da educação pública para alcançar seus objetivos. O capítulo 2 tem o título de Inserção da Mulher no Universo Masculino e a autora vai destrinchar para nós a primeira onda feminista ali, o marco inicial, que foi um evento em 1848 em Nova York, que foi a Convenção dos Direitos da Mulher. Então ela vai falar sobre questões como, por exemplo, o direito de herança, que realmente era uma prerrogativa masculina, né? As mulheres não tinham propriedade e herança, mas um detalhe convenientemente esquecido aí pelas feministas é que nessa época também as mulheres podiam não ter o direito à propriedade, vamos dizer assim, mas elas tinham o direito de serem sustentadas pelos homens. Não é preciso, assim, muita coisa, basta fazer um básico exercício de lógica. Se antigamente as mulheres não trabalhavam, não recebiam herança, não tinham direito à propriedade, como que elas faziam para gastar dinheiro, para consumir? Porque sim, elas compravam coisas. A resposta é óbvia, elas gastavam o dinheiro dos homens. Aliás, elas tinham o direito de gastar o dinheiro dos homens. Sustentar e se responsabilizar pela mulher e pela família não era exatamente uma moleza ou uma grande aventura. Era uma obrigação social e legal que recaía somente sobre os homens. Ela também vai falar sobre o direito da mulher ao acesso no mercado de trabalho, que se vocês já viram algumas palestras minhas, vocês viram que a história não é bem assim, né? Trabalhar não é um direito, é uma necessidade. Assim, por exemplo, se a gente for achar que era um direito, a gente vai ter que concordar que as escravas tinham o direito de trabalhar naquela época, porque quando as mulheres não trabalhavam fora, as escravas trabalhavam, então é meio contraditório. E também, como claro, a gente precisa contextualizar as coisas, trabalhar naquela época em que as mulheres não trabalhavam fora, era carregar pedra, carpilote, enfim, era trabalho braçal. E não ir para uma salinha com ar-condicionado e salto alto para ficar numa mesinha com computador. Então são coisas bem diferentes. Além disso, meus amigos, a entrada das mulheres no mercado de trabalho tem muito mais a ver assim com o contexto de guerra que gerou essa necessidade das mulheres saírem de casa para trabalhar e também a tecnologia do que uma mulher louca gritando com as tetas de fora. O capítulo 3 é Reprodução Feminina do Ócio Masculino. Aqui nós vamos ver em detalhes a segunda onda feminista, que tem ali como a sua pauta principal a revolução sexual. Então, as mulheres estavam ali se queixando porque os homens tinham uma vida promíscua e a sociedade não era assim tão dura com eles quanto com as mulheres quando eles faziam esse tipo de coisa. Em vez delas ficarem bravas e quererem que isso acabasse, elas passaram a lutar pelo direito de fazer a mesma coisa. A castidade é louvável, mesmo que você não a consiga manter. O casamento é valioso, mesmo que você não consiga sustentá-lo. Mentir é mal, mesmo que você tenha sido conduzido pela realidade a contar mentiras. Se a cada vez que falharmos, nós modificarmos nossos valores para diminuir a distância entre a nossa vida iníqua e o ideal, não sobrará nenhum valor em nenhum de nós. E aqui neste capítulo também nós vamos conhecer a Margaret Sanger, aquela que lutava. Eu não posso falar a palavra no YouTube, como é que eu vou explicar? Ela lutava pelo direito das mulheres acabarem com a vida dos seus filhos dentro da sua barriga. Basicamente é isso. Ela também vai contar aqui a história da Jane Roe, que na verdade se chama Norma L. McCovery, não sei se é assim que se pronuncia. Então, essa mulher entrou com um processo lá nos Estados Unidos e foi daí que a Suprema Corte americana liberou aí esta prática deplorável. O que nunca é comentado é que depois disso ela se arrependeu de ter feito o que fez e inclusive pediu para que a Suprema Corte anulasse a decisão, infelizmente sem sucesso. A gente sabe que lá nos Estados Unidos
isso é liberado. No capítulo 4, intitulado Subversão das Identidades, ela vai falar sobre a atual terceira onda feminista, que tem aí como a sua pauta principal essa maravilhosa ideologia de gênero, que quer acabar com o masculino e com o feminino, ninguém é mulher, as pessoas são o que elas se sentem, e que tem como principal nome aí a teórica Judith Butler, com seu livro Problemas de Gênero. Segundo esta teórica, o conceito gênero serve para questionar a formulação de que a biologia é o destino. A distinção entre o sexo e o gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído. Não é nem resultado casual do sexo, nem tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. Então, né, meus amigos, além da gente ser o que a gente sente, é o que a gente sente naquele dia, porque amanhã pode mudar, nada é fixo. Olha que teoria maravilhosa. Neste capítulo, ela também aborda a transformação da linguagem, esses termos neutros de colocar X e E no fim das palavras, por que isso é tão pernicioso, e sobre o caráter totalitário deste movimento, que assim de pacífico não tem nada. O capítulo 5 se chama O ódio ao cristianismo e a reação contra o totalitarismo feminista. É fundamental para aquelas pessoas que acham que é possível ser feminista e cristã e que os conceitos feministas nada tem a ver com ódio ao cristianismo, ao patriarcado, e que uma coisa não contraria a outra. Aqui a Ana Campanholo também vai falar pra gente sobre esta reação antifeminista que está surgindo e sobre essa conversa. Ela vai desmistificar a opressão cristã sobre as mulheres. Então fica aí a minha dica de leitura para vocês hoje. Essa é uma resenha que vocês vêm me pedindo há muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, fui!